Vamos elevar nossos corações agora a Deus, como sempre, pedintes, mas sabemos que alguns pedidos têm valor e acham eco nesse coração divino que reflete em nossas vidas, muitas vezes balsamizando os nossos desentendimentos internos em forma de pensamentos, ou sejam atitudes, ou sejam de ideias, buscando um alinhamento com aquilo que Deus quer de nós. E que a palavra de Jesus possa encontrar ambiente dentro de cada intimidade aqui representada, para que esse trabalho de conscientização possa ser feito nessa nossa vida que tanto tem significado para a gente e que possa ecoar nas vindouras, na sublimação desse filho que retorna ao aprisco do Pai, com a grande esperança da felicidade, mas consciente de que ela é conquistada através de muito trabalho, muita resignação e muito amor. E adiante disso tudo, é que nós rogamos a Deus, nosso Pai, e que o sintamos como Pai, que nos direcione nesse momento o teu amor, para que, consagrados a esse movimento libertador, nós possamos ser mais assertivos diante daquilo que a vida nos oferta, mas de frente daquilo também que Deus nos propõe, que é esse alinhamento com a sua vontade. E que tenhamos humildade bastante para compreender que temos muito a caminhar, mas temos muito também a doar da nossa parte. Que Jesus nos abençoe nesse estudo e que consagre na nossa vida a efetividade de tudo aquilo que temos discutido nos nossos estudos na fraternidade a qual frequentamos. Que Jesus esteja no lar de cada um e que nos propicie momentos de reflexão e de crescimento. Que assim seja. Então, gente, só a gente fazer uma revisãozinha aqui. A gente passou pelo 18, né? Acho que hoje a gente vai focar um pouco no 18. E vamos lá do 16 um pouquinho. Ainda tem outras ovelhas que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho só pastor. Aí vem a 17. Por isso o Pai me ama, porque dou minha vida para tomá-la. Aí a gente discutiu isso. O que seria essa questão dele tornar a tomá-la? E aí, na semana passada. E aí nós temos ninguém. Gente, só um momento, eu acho que eu estou sozinho, eu preciso ver só a porta. Oh, meu Deus, só um momentinho.
Desculpa, gente. Nossa Senhora. Tive que ir lá correndo. Então vamos lá. A gente, então, na 18, o Evangelho traz para a gente: ninguém. Ai, perdi o fôlego. Só um momentinho, só para respirar aqui. Ninguém me atira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu pai. A gente tem esse desafio de entender o que Jesus quer dizer com essa questão de tomá-la. E aí a gente só consegue entender se a gente trabalha na direção da ideia que ele traz. Então Jesus, ele é um espírito que aplicou o seu modo de pensar, a sua psique, para nós entendermos uma dimensão nova da vida, que é espiritual. E isso ele fez. Então ele tem condição de fazer isso, porque ele detém isso nele, ele vive isso. Isso já é uma questão nele já bem definida. E aí, quando a gente percebe que ele fala essa questão, dessa afirmação, ela parece que não faz sentido diante de algumas coisas, mas ela faz muito sentido, sim. Porque tem a ver com a questão do evangelizador que ele é. Ele aplica os melhores recursos do seu pensamento, da sua ideologia, a favor do entendimento nosso. Mas sempre quando a gente faz isso, isso retorna para a gente. No caso dele também. Então, a gente nunca perde, pelo contrário. A gente sempre, quando está trabalhando um ato de divulgação da mensagem de Jesus, seja através de um estudo, seja através do exemplo, seja através da própria vida, nós estamos a trabalho desse grande movimento libertador e automaticamente a gente se torna merecedor. Agora é interessante a gente levantar uma questão que esse merecimento ele tem graduações. Por que ele tem graduações? Na medida que ele é mais fidedigno a aquilo que Deus nos propõe, que é a falta de interesse próprio naquilo que fazemos. E intimamente a gente tem muito desses problemas, de fazer essa troca com Deus, né, o tempo todo. Quando a gente se sente feliz simplesmente por participar dessa grande obra, e aí passamos a expressá-la através de nós, do nosso jeito de ser, do nosso jeito de pensar, da nossa fala, a gente recebe um retorno diferente daquele que ainda faz articuladamente, através da ideia somente, mas ainda não é, quer dizer, no processo de hipocrisia, mas também através daquele que se faz também entendedor e divulga essa mensagem, seja por que veículo for, mas ele está divulgando intimamente com uma proposta de troca com Deus, em troca de proteção, em troca de saúde, em troca de outras coisas também. Mas, assim, não nos preocupemos com esse pensamento, porque ele faz parte da evolução, do progresso. Nós, lá atrás, estudamos a hipocrisia. Eu não sei se vocês lembram. O que é o ser hipócrita? Aquele ser que já tem uma ideia, fala sobre aquilo, mas não consegue ser. Por isso que Jesus chamava tanto os fariseus à reflexão. Eles já tinham conhecimento e já deveriam ser aquilo que o conhecimento deles permitia a eles. Eles não eram. Eles falavam, mas não faziam, ok? Nós também temos essa fase evolutiva da hipocrisia. E nós temos que entender que nós estamos no processo de evolução. Só a gente lembrar de Paulo, da evolução de Paulo, a gente consegue entender profundamente isso. Vai chegar partes da nossa vida que nós vamos conhecer, saber, entender o Evangelho, mas não vamos dar conta de ser, porque o nosso espírito, através de experimentações passadas e vivências e repetições passadas, traz incutido nele alguns movimentos que destonam com a vontade de Deus. Através do movimento que a gente chama de egocêntrico, onde nós pensamos somente em nós mesmos. Quando nós nos convertemos para Deus, isso não é
imediato. Nós não passamos 100% a aderir a esse movimento que Deus nos propõe. Então, existem graduações. 5%, 10%, 20%, 30%, até chegar a 100%. 100% Jesus. Né? Eu e o Pai somos um. Então, a vontade de Jesus é a vontade de Deus. Nós não. A nossa vontade, infelizmente, ainda não é a vontade de Deus. Apesar de muitas vezes a gente ter vontade de não fazer. Nós estamos no combate. Então, um dos estágios que ele é graduado também, é a hipocrisia. Onde a gente sabe, a gente entende, mas a gente não dá conta de ser, porque está enraizado algumas coisas a nós, que o tempo e a experimentação, o esforço, a perseverança é que vão transformar. Mas a gente tem que olhar para isso com muita cautela, com caridade também. Senão a gente passa por um processo de cobrança íntimo que pode nos prejudicar e nos trazer muito sofrimento. Mas também não podemos ser coniventes com esse estágio que a gente está vivendo atual. A gente tem que sempre progredir, não é estacionar. Então, quando a gente fala nessa propositiva de receber diante daquilo que nós emanamos, fazemos, falamos, etc., e já faz parte da gente, quanto mais isso é fiel à vontade de Deus, mais existe essa potência do recebimento sem mesmo a gente pretender receber. Olha que interessante. O desinteresse em receber nos torna recebedores melhores. Porque a lei é única. Eu não sei se eu estou me fazendo entender aqui. Então, quando ele fala, dou minha vida para tomá-la, isso quer dizer que tudo que a gente faz reflete em algo que é uma devolutiva da vida. Então, Cristo coloca a sua vida, a sua alma, em todos os seres. Onde é que ele coloca isso? Quando ele traz a sua ideia e lança essa ideia no Cristo interno que existe em cada um aqui presente. E aí, esse Cristo, quando ele expande, quando ele domina, aí já parte da nossa vontade. Jesus lança a ideia. Aderir e ser a ideia é a nossa parte. Por isso que ele não violentou os fariseus, saduceus. Né? Ele sempre lançava o quê? A ideia para ela ser aderida. Então existe um movimento de Jesus e existe um outro movimento que é nosso. Para que essa manifestação em Deus se faça em nós. A gente tem bilhões de anos de evolução. E a gente há bilhões de anos está desenvolvendo muito lentamente, de uma maneira muito pequena, esse Cristo interno. E quando ele começa a falar mais pela nossa persona do que o ser egóico que existe dentro de nós, aí a gente começa a fazer uma conexão cósmica com Deus. E passa a fazer parte, aos poucos, da manifestação dele. Isso é muito interessante. Isso mesmo que aconteceu com o cego de nascença. Lembra que a gente falou isso? A saliva veio de Jesus. E o pó da terra misturados fizeram aquele, como é que fala? Aquele composto, né? Que facilitou a cura do companheiro lá. É uma manifestação de Deus no mundo sensível, misturada à saliva de Jesus, representando uma substância essencial. O que quer dizer ser essencial? Quer dizer que nós não podemos alterar essa substância. Nós não podemos alterar o teor dessa saliva de Jesus. Porque já é posse dele, da evolução dele. E aí misturou-se ao pó da terra e untou isso nos olhos. Então, nesse simbolismo, a gente tem a representação do que é sagrado, vindo de um homem sagrado, de um elemento sagrado, de um espírito sagrado, que é a saliva, que tem uma sintonia com a vontade divina, quer dizer, então ele é essencial. E aí se juntou a um processo, que é o pó da terra, que pode representar a gente a reencarnação, e esses dois elementos, a santidade de Jesus em nós, quer dizer, a ideia de Jesus brotando em nós, mais o processo da reencarnação, nos liberta, nos sustenta por muito tempo e sustenta a nossa evolução. Então, esses simbolismos do Evangelho são interessantíssimos para a gente achar a interpretação, mas achar aplicabilidade na nossa vida. Né? Porque, e aí aquela questão que a gente discutiu também. Se alguém quiser trazer alguma coisa a respeito disso, fica à vontade, tá, gente? E quando ele fala para a gente na questão dos salteadores, né? Então a gente já trouxe isso aqui.
Os salteadores são as nossas deficiências. Esses elementos dificultam essa nossa adesão. É o homem velho insistindo ainda em falar através de nós. Esse homem velho, não se esqueçam disso, ele tem que ser transformado em nós, ele não pode ser expulso. Por que ele não pode ser expulso? Porque ele faz parte da nossa persona. E nós temos que tratar ele com caridade, com amor. Então nós devemos ouvi-lo, e ele vai se expressar através das nossas atitudes e pensamentos durante o nosso dia a dia, mas nós devemos, de certa forma, passar por um processo educativo, educá-lo, conversar com ele intimamente. E a gente pode conversar de diversas formas. Quando a ideia vem na nossa mente e manda a gente responder o outro, falar mal do outro, a gente tem que responder com silêncio. Não quer dizer que eu vou estar naquele processo mental. Não. Existem várias maneiras de se tratar isso. Se eu estou com vontade de reagir violentamente, é deter a violência. E aí depois abrir um diálogo para achar a origem disso dentro de mim. Então, a nosso cotidiano deveria ser um eterno processo de entender, entender, corrigir e evangelizar. O evangelizar é um processo de conscientizar aquele elemento dentro de nós que ele não pode se expressar mais através da gente por causa disso, daquilo outro. Isso aí é a consciência que vai fazer esse trabalho com a gente. Então, quando Jesus traz essa mensagem, não é o Jesus falando com o homem que nós somos. Ele não fala também, inclusive, nem como homem. Ele fala como se ele fala representando uma manifestação de Deus no mundo. A gente tem que entender isso. Jesus é uma manifestação de Deus na sua intensidade maior no mundo. E o mundo tem que ser sensível para percebê-lo, para aderir, como foi aqui do cego de nascença, né, que ele aderiu, e para fazer parte dele. Isso depende da nossa sensibilidade, da nossa vontade. Jesus desenvolveu plenamente o seu Cristo interno. Nós estamos começando a desenvolver o nosso. Por isso que ele é um instrumento de Deus. Veículo dessa manifestação sagrada, na qualidade que ele se dirige a nós. Então, um espírito sintonizado com Deus se manifestou na Terra para trazer a sua mensagem libertadora. E aí, quando ele fala essa questão dos que vieram antes dele, né, que não são benfeitores, a gente não pode associar isso na questão da humanidade, não, né, dos profetas que vieram antes dele, não. O que vem aqui é o nosso passado, né? O que vem quem que nos representa no nosso passado? É o homem velho. Ok? É o homem velho. Então, o que o Cristo quis falar é que o que veio antes dele se estabelecer em nós, minimamente, são os ladrões e salteadores, são aqueles que não merecem, né, a nossa atenção hoje, a não ser que seja para trabalhar esse aspecto de mudar. E a gente traz a passagem de Marta, né, acho que a gente também trabalhou com vocês aqui essa questão, de Marta e de eram irmãs, né? A Maria, a irmã de Maria, Marta, irmã de Maria e Lázaro, que são as irmãs. E lá nessa passagem lá no Evangelho de Lucas, quando Maria estava próxima de Jesus, ouvindo Jesus, Marta continuava ocupada nas atividades domésticas, vocês lembram disso, né? E aí Jesus tem uma fala muito importante, ela vai e reclama com Jesus, que se ele não se importava em ver Maria parada enquanto ela cuidava dos afazeres, aí ele vai e diz para ela, não sei se você lembra, Marta, Marta, estás ansiosa e afadicada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Qual que é a boa parte? Atender o Espírito. E a gente, muitas vezes, nos enrolamos com o nosso cotidiano. Essa passagem está lá em Lucas 10, tá, gente? Se alguém quiser buscar isso lá. Então, esse processo de integrar essa proposta do Cristo é esse processo também de dar importância. Porque você imagina um Jesus na nossa frente, nós com nossos afazeres. Aí a gente fala assim, mas como? Isso é impossível de acontecer. Jesus já veio à Terra e possivelmente não voltará fisicamente. Sim, mas quando é que Jesus volta à Terra para a gente? Na disposição daquilo que a vida nos propõe. Eu posso me entregar ao meu cotidiano fazendo as minhas obrigações. Trabalho,
Chego em casa, posso estudar, posso atender, posso arrumar a casa. Mas eu posso fazer isso com alegria e com gratidão pela vida. Eu posso atuar dessa forma com um vínculo com Deus, pronto para qualquer coisa além disso que possa me desafiar a representar Jesus aqui, de representar Deus no meu dia a dia. Essa é a parte da melhor parte que a Maria escolheu. Nós podemos fazer essa grande escolha. É digno trabalhar, estudar, atender a família? Sim, é digno. É digno ser o melhor pai, a melhor mãe, o melhor irmão, o melhor filho? É digno. Mas não nos cabe só isso. Nos cabe a parcela a mais. E a parcela a mais, ela me faz perceber o meu próximo na oportunidade que eu tenho de ajudá-lo naquilo que for, com sinceridade e não querendo coisas em troca. E aí esse processo se torna mais puro, é o processo de santificação. E aí quando a espiritualidade olha para a gente e fala assim, nossa, ele consegue representar esse movimento divino, vamos usar desse instrumento. Mas usar desse instrumento não o tira das suas obrigações expiatórias. A gente tem que ter sempre isso em mente. Aquilo que a gente precisa evoluir, nós teremos que evoluir. E aí, isso que a gente precisa sair dessa ilusão que representa esses ladrões e os salteadores aqui, esses aspectos materiais que nos tiram desse caminho. Tudo nos é ofertado durante um dia, no nosso cotidiano, gente, para que a gente extrapole na questão de fazer mais, de caminhar mais tantas léguas naquilo que o dia a dia nos propõe. Essa é a grande proposta de Jesus. Isso aí está tudo no nosso cotidiano. Porque ele fala assim, né, na questão de entrar na porta, né? E a porta representa isso. É a gente fazer o nosso dia representar para a nossa alma uma evolução e não representar simplesmente para o nosso corpo físico o cumprimento das suas obrigações naquilo que emana do mundo e que vai ser entregue para o mundo. A gente precisa emanar naquilo que o mundo nos pede a questão espiritual, que nos manda a entender e ir além disso. Ok, gente? É isso que a gente precisa transcender. É num diálogo, é numa atenção, é no trabalho, às vezes na falta de paciência que a gente tem, a gente buscar recursos para a gente ter paciência. Então, é tudo isso aí. É o que nós damos. O que nós damos como devolutiva daquilo que a vida nos oferta. E aí ainda tem as outras ovelhas também, que ele fala que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um pastor. E aqui é uma referência aos espíritos encarnados, que não estão nesse plano físico, mas também é possível que Jesus esteja referindo a espíritos pertencentes ao seu grupo que não estão nesse planeta Terra. Então nós temos duas dimensões para entender. As que não são desse aprisco, essas ovelhas, estão no plano espiritual ou estão tendo outras vivências evolutivas em outros estágios planetários, que são esses espíritos que têm outros níveis diferentes de nós. Hoje nós estamos vivendo um período de transição. E o que está acontecendo na Terra visa acelerar o nosso processo evolutivo através da nossa reencarnação. E um dia a Terra vai deixar de ser provas e expiações. Só que antes nós precisamos estar prontos para também deixarmos de ser prova e expiação. E colaborar com a evolução do planeta. Uma característica muito grande de quem está saindo desse processo, eu até gosto de falar expiação e prova. Um grande sinal disso é quando a gente passa a colaborar com a evolução daquilo que está à nossa volta. A gente passa a fazer uma diferença positiva em pessoas, situações que estão à nossa volta. Isso é como se diz assim, um elemento de medição dessa modificação do Cristo interno que se revela para o Cristo que se mostrou para nós na vinda de Jesus. Então ele fala isso para a gente pode entender dessa forma. Mas um entendimento maior dessa questão dessa parábola se refere quando a gente foca e traz isso para o mundo interior. O ensino do Cristo, gente, ele veio
para o nosso interior, que ele está dentro de nós, ele está na dimensão interna. Ele quando a gente fala que o Cristo é pastor, ele pastoreia a nossa consciência, porque ali tem pasto. Por que ali tem pasto? Porque é ali que está gravado as leis de Deus, na consciência de cada um. Jesus não nos direciona para ambientes onde não haja alimento para o seu rebanho. Então ele trafega e nos encaminha para o alimento que a nossa própria consciência traz. E se a gente for trazer nessa dimensão interna, olha que coisa interessante. As ovelhas também podem ser caracterizadas. O que ele pastoreia em nós, na nossa consciência? Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas energias. Pode ser entendido isso como ovelhas também. Jesus pastoreia na busca de alimento e lugar seguro e proteção nos nossos pensamentos, sentimentos e energias. Esse é o cuidado que o pastor tem com as ovelhas. Mas ele só faz isso quando elas... Ele só consegue fazer isso, né? Ele deseja fazer isso o tempo todo. Quando essas ovelhas reconhecem ele, né? E ele reconhece, sabe cada uma delas pelo nome. Então hoje ele sabe tudo que passa na intimidade de cada um de nós. Ele fala até, na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte é ladrão salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor de ovelhas. Então, os pensamentos, os sentimentos e energias que não estão de acordo com a lei de Deus não acrescentam nada em nós na questão evolutiva. Pelo contrário, algumas vezes atrapalham, roubam essas energias. Vocês já perceberam isso? Os pensamentos contrários, as reações contrárias, eles roubam a nossa energia. Isso está de acordo com as leis de Deus e a própria consciência. Porque muitas Marcelo, vezes... isso aí rouba mais do que tudo. Rouba? A Jaque, um dia a gente estava estudando e a Jaque ainda falou que isso aí é uma maneira de obsessão. Tanto que você vai só pensando, né? Uhum. É um obsessor. Aí você abre a portinha pro obsessor, né? Abre a janelinha ali. Abriu a janela para ele. Mas é isso mesmo. É a gente é que abre. Ele se aposta, mas a gente é que abre. E aí tem uma coisa interessante quando a gente fala da questão do porteiro, né? Que tem a ver com isso. Quem abre é o porteiro. Na hora que ele abre, as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas. E as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Então, esse porteiro... Aí, Lulu, você falou da mente... Acho que foi ontem que você falou da mente. Um dia que você falou da mente, num estudo aí que eu estava... Eu não sei se foi com a Jaque. Aí eu queria trazer isso para você. Esse porteiro é que é a mente. Sabe por quê? Esse porteiro é que abre a consciência. É mesmo. Ele tem o poder de abrir a consciência. Ficou bem claro agora isso. Né? Interessante, eu lembrei de você, que você teve essa fala aí nos estudos anteriores aí. Os pensamentos, sentimentos e energia, eles ouvem a voz da consciência. A consciência dá nome a todos os nossos pensamentos, sentimentos e energias. A consciência sabe fazer isso. E traz para fora. O que é trazer para fora? Exteriorizar, gente. Exteriorizar. E aí as nossas atitudes podem seguir Jesus. A gente pode até aprofundar isso mais. O nosso campo eletromagnético é exatamente uma área influenciada pelos nossos pensamentos, sentimentos e energias. Eles são trazidos para fora da nossa psique. Olha que profundidade que a gente está chegando nesse estudo, gente. O nosso campo, a nossa atmosfera. Tudo é muito profundo, Marcelo. É. Muito. E quem abre a porta dessa psique, dessa exteriorização energética? É o porteiro, é a mente. É o que habita na nossa mente. O tipo de pensamento, o tipo de sentimento, o tipo de energia. Olha que interessante a gente trazer para esse universo, né, dessa discussão. Aí vamos para 19 aqui. Deixa eu ver quantas horas, né, gente? Ficar de olho aqui. A Jaque, não sei se você está sabendo. Não chegou. Não, a Jaque é o seguinte. Ela acho que operou a gengiva.
E aí ela está com dificuldade. Ela pediu para eu esticar um pouquinho. Ah, tá. Mas até a hora que vocês aguentarem, tá? Olha 19, gente. Tornou, pois, a haver a divisão entre os judeus por causa dessas palavras. Sempre o processo de divisão. E muitos deles diziam, tem demônio, está fora de si. Porque eu ouvi, aí diziam outros, essas palavras não são de endemoniado? Pode, porventura, um demônio abrir os olhos dos cegos? Então, quando a gente vê está fora de si, por exemplo, na tradução, é mainetai, tá? Que é do grego, que tem seu tempo, é um verbo, né? De onde. Então, estar fora de si tem a ver com a palavra maníaco. Olha que interessante. A origem da, da nossa. Da nossa verbalização, né? Então é comum hoje as mentes acusar aquele ou seu pequeno alcance mental, que não é capaz de compreender. E aí tem muito a ver com essa relação de louco e tal, né? Então nós fomos premiados com essa palavra aqui. Então aqui de certa forma os judeus é interessante que houve divisão. A gente tem que entender que houve divisão. Então quer dizer, uma parte aderiu, outra não aderiu. E muitos deles, que não eram todos, diziam: tem demônio. Ok, muitos. E pergunta por que os ouvis. Então, já havendo a dissidência, esse mesmo processo acontece conosco, na nossa consciência. Existem elementos e pensamentos na nossa consciência que vão tentar nos convencer a permanecer como um homem velho. E existem partes de nós já cansadas que já vão nos cogitar a pensamentos novos, a atitudes novas, a processos que são mais exigentes. Mas não esquece, a grande vantagem dentro de nós é o homem velho, porque nós já conhecemos, estamos acostumados com ele e muitas vezes estamos viciados nele. Por isso que vai exigir muito esforço, parar de falar Ô, certas coisas. Marcelo, Oi. e é justamente, né, o nosso orgulho e a nossa arrogância que alimentam esse homem velho, Uhum. porque aqueles que discordaram, né, justamente pela sua arrogância, né, por achar que as suas ideias tinham predomínio sobre as dele, sobre as de Jesus, e por isso houve a dissensão. E é como você fala, que você está sempre contextualizando, e somos nós. Quantas vezes nós estamos aí nos engalfinhando com o nosso próximo por causa de ponto de vista, discutindo ponto de vista, cada um querendo que o seu pensamento seja o correto, que a sua ideia seja aceita. Então, o que é isso? Falta de humildade. O que é isso? Predominância do homem velho sobre o homem novo, não é? Sabe o que me lembrou essa fala sua, Beth? A samaritana. Quando Jesus a abordou na busca pela água lá na fonte de Jacó, a gente estudou isso aqui já. Que pena que você não estava com a gente, Beth. Foi tão bacana esse estudo. A gente ficou nele um Poxa tempão. vida, Nós ficamos, eu estou nós ficamos nele. adorando esse estudo com você, Marcelo. Menina, a gente trabalhou tanto esse tema, tanto esse tema. Mas é interessante entender isso aqui que você falou, onde a gente busca para matar a nossa sede. Ela, dignamente, no seu processo de busca, ela buscava na fonte ali, na fonte de Jacó. E aí, Jesus está trazendo uma nova água. Quer dizer, a nossa consciência, ela busca nessas expressões do mundo que nós somos acostumados a atender, o nosso alimento. Quer dizer, a nossa vida. E aí, quando a gente busca na fonte sagrada daquilo que Jesus propõe para a gente, que é essa mudança, e que não é o ego, porque o nosso ego ele já está construído. O ego a pessoa que nós representamos hoje já está construída, gente. O que a gente precisa é talvez não alimentá-la. É isso que a Beth trouxe aqui. Não buscar mais da fonte do mundo para alimentar a justificativa da nossa caminhada reencarnatória.
buscar a expressão espiritual da imortalidade da alma, do amor. Então, olha só, para a samaritana, você imagina o desafio dela entender que Jesus era o novo posto que ela tinha que buscar para matar a sede dela e nunca mais ela ia ter sede. Ela entender isso era muito difícil para ela, mas ela conseguiu. Inclusive, na aldeia também, muitos entenderam isso, inclusive os homens. E nós entendermos isso na nossa dimensão da vida é buscar nas nossas reações, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, daquilo que a gente já faz, na persona que nós já somos, buscar outra fonte para alimentar ela. Onde nós vamos buscar isso? Na nossa consciência. Buscar o nosso religare, o nosso ligar a Deus. E aí vai representar, através das nossas atitudes e pensamentos, aquilo que eu me consagro a esse novo alimento, que é o Evangelho de Jesus. Porque o meu velho alimento, isso que a Beth trouxe aqui, ele existe e está disponível para mim, mas está no meu ego, já está em quem eu já sou, na construção que eu já fiz do passado. E eu preciso redimensionar isso, reestruturar isso. E aí, através dessa grande oferta que Jesus faz, que é o Evangelho dele vivo em nós, se consagra isso que a Beth falou, essa nova proposta, reformulação da nossa vida. E ela, em todos os aspectos. Gente, a gente pode começar a fazer isso nas relações mais próximas, aqueles que convivem conosco, numa proposta de aprimoramento, de entendimento do outro, de compreensão, de se tornar melhor. E aí nós vamos expandir. Oi. E é justamente por isso que nós precisamos observar as nossas reações, porque são as nossas reações que vão determinar a que grau evolutivo nós já chegamos, porque nós somos conhecidos pelas nossas reações. Enquanto alguém não pisa no meu calo, eu sou muito boazinha, mas pisa no meu pé para ver. Então, e justamente por isso que Jesus, né, nos recomendou vigiar pensamentos, palavras e atos. E quando Jesus também nos concita a vigilância e a oração, o vigiar está em primeiro plano, porque orar, a gente ora muito, mas nós não temos aquela capacidade ainda de vigiar os nossos pensamentos, palavras e atos. E as nossas reações nos dizem exatamente quem nós somos. Olha, você falou uma coisa... Marcelo, Oi, pode falar. você sabe que essa explicação da Beth é muito interessante e eu fico pensando o seguinte, é como a gente assim, entender muito do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, entender da Bíblia, qualquer coisa, né, da religião da pessoa, a pessoa entender e não evoluir naquilo, não colocá-lo em prática. Eu fico pensando que esse homem velho é isso aí, não é não? Agora, Cida, você é danada. Aí está colocando para gente que nós não vamos nos inventar do homem velho falar para a gente. Ele vai fazer coisas erradas em nós, tá? Mas não é ele não, é a gente. Não nos esqueçamos disso, hein? Não pôr culpa nele não, porque ele é parte de nós. Então, muitas vezes, nós vamos ter que acionar a perspectiva do homem novo para conseguir ir lá pedir desculpa, falar sinto muito, refazer a situação, mas, olha, não vamos nos iludir. Pode ser que nós não consigamos. Pode ser que o movimento... Pois é, mas é isso aí, você não acha? Aham. Sabe por quê, Cida? Muitas vezes o outro vai ter o direito a não... Aparecida não evoluída, é a Aparecida que não evolui, que mesmo ela estudando, mas ela não quer evoluir. E aí é muito interessante, porque a Aparecida, uma hora ela vai ofender... Vamos dar um exemplo. O Marcelo, ela vai reconhecer, mas o Marcelo não vai perdoá-la, porque o Marcelo conhece a Cida de outras vidas, então ele tem um rancor na sua psique dela. E aí, aquele ponto ali, para ele perdoar, ele vai exigir muito mais dele. Então, que a Cida, quando tem a atitude que seja comprometedora,
ela não se iluda que através do arrependimento dela, ela vai corrigir a situação. Ela pode até corrigir dentro dela, mas é que ela não exija do outro que a acompanhe. A gente faz isso muito, Cida. Ah, eu já fui lá pedir desculpa. Mas o outro tem direito a não te desculpar. Aí você tem consequências disso. Então a gente tem que nos preparar para que a gente não faça, ao invés de fazer e tentar corrigir sempre. A gente não chegou ao ponto de ter que pedir desculpa, né, Marcelo? Isso, Cida, É isso que você está falando? consciencialmente. Isso mesmo, de não causar o mal no outro, né? Ô, Marcelo, Oi. a Rose, a gente está vendo isso acontecer nesse isolamento, né? As pessoas estão mais dentro de casa e eu ouço aqui várias pessoas comentando, vizinho, que não está suportando ficar dentro de casa, que ela acostumou a sair, que ela agora não está podendo, o tempo todo tem que estar cozinhando, tem que estar fazendo as coisas, tem que ir na padaria, tem que... Eu falei, gente, eu amo ficar em casa, eu amo ir na padaria, fazer um cafezinho. Você acredita que eu estou ouvindo isso, assim, das pessoas que moram próximo aqui? E, assim, um desentendimento muito grande entre as pessoas. Eu vou te citar uma coisa. Ah, você não está fazendo a comida? Só eu que estou fazendo. Você não está arrumando a casa? Só eu que estou arrumando. Entre irmãos, entre pessoas, assim, você olha e fala, meu Deus, olha isso aí, né? Quando você falou agora que depende de cada um de nós, né? Esse chamado está dentro, não adianta nem se aconselhar e falar, não, é assim mesmo, porque a pessoa está tão assim, fora de si, né? Está culpando o isolamento. E não Como é se a padaria não fosse conselho, né? A gente sabe que não é o isolamento, né, gente? É aquilo que o isolamento está propiciando que já está dentro de nós. É o homem velho, que nós não desistimos dele. E quando a gente descobre que não desistiu, aí a gente sofre, porque, nossa, eu sou assim, né? Eu não sabia que tinha esse ser dentro de mim, tão impaciente, tão sem educação, tão grosseiro, tão reativo. Mas aí a gente tem que entendê-lo, para a gente não tropeçar também mais, né? Eu acho que todo processo de melhora, ele parte para um processo da não violência. E quando a gente nos agride, isso também é uma violência. A opção pela não violência é uma opção de Jesus, e a gente tem muito isso expresso nos apóstolos, e principalmente em Gandhi. Gente, Gandhi libertou uma nação com a não violência. Isso nunca foi visto no mundo. E Jesus é um dos maiores adeptos à não violência. A gente sabe disso. Esse processo de não violência. Deixa eu ver as horas aqui, gente, senão eu passo. Ó, tá na hora. Foi bom hoje? Gostei. Eu gostei demais. Marcelo, esse estudo seu é um espetáculo, viu? Você não fica coisa não, mas realmente eu adoro esse estudo. Hoje a internet falhou, né, Marcelo? Isso foi bom, que a internet não falhou. É verdade. Hoje foi completo, né? Falha é uma tristeza. Mas não esquece que a gente traz esse estudo para o grupo aqui, mas o primeiro que recebe ele precisa dele. É nós aqui do lado de cá, né? Não tem jeito, não. E agradecer, né, a oportunidade. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Pode trazer alguma situação para a gente que tem a ver com essa temática de hoje, para a gente conversar, fica à vontade. Eu só sei que esse João é muito profundo. Ele é assim. Sabe por quê? Toda vez que a gente joga ele para nossa psique, aí ele toma uma profundidade que é incrível, né? Incrível. Hoje é dia 3/3 e somando o 21 do final ali dá 3. Então é 3/3 do 23. Tô brincando, tá? Eu adoro número. Eu tô digitando a data. Eu adoro já achar, eu sei que às vezes isso é ruim, mas eu adoro achar a justificativa, lógica matemática nos números. E hoje é dia 3/3, né? Aí eu olho para o ano,
Você tem 20 e 21. Aí somando os 2 últimos dígitos, 2 mais 1, 3. Mas é bobagem isso. 23. É Nossa. coisas bobas no Marcelo. Eu adoro matemática, essas coisas. Aí eu vou em cima disso. Então vamos fazer. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Ou a gente pode passar para nossa oração final? Não, pode Eu só passar. quero que o meu homem velho não fique arraigado, viu, Marcelo? É isso que eu quero. Eu também. Aparecida velha, pelo amor de Deus, que evolua. Eu tô cansado também do Marcelo velho, sabe? Nossa Senhora. Não, vai ficar assim, não precisa mudar, né? Toda vez que a gente pede desculpa a alguma coisa que a gente faz, ele falou: oh, meu Deus, eu fiz de novo, não é possível. Como é que pode, né? Repetir que